Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, é com o deputado federal, presidente estadual do PSB na Paraíba, deputado Gervásio Maia, que está aqui conosco. Deputado, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, cumprimentos. E a partir de agora a gente dialoga sobre os assuntos que interessam a Paraíba. Muito obrigado pelo convite. Eu quero, além de te agradecer e de te abraçar todos os internautas do programa TV Mais e à disposição aqui para a gente bater um bate-papo, atualizar aí as coisas da política, as coisas de Brasília, enfim, à disposição, meu amigo. Vai ser um ping-pong aqui, vamos lá. Deputado, o que, na sua avaliação, o senhor tem mais aprendido nesses 3 anos de mandato na Câmara Federal, num conjunto de 513 deputados, um ambiente diferente da Assembleia, onde o senhor conviveu com outros 35 colegas? Eu imaginei, Heron, que os ambientes pudessem se parecer um pouco, mas a coisa é muito diferente. Primeiro, é uma casa com 513 deputados, aqui na Assembleia são apenas 36 deputados, então o colegiado termina interagindo muito mais. Agora, lá a gente tem uma atividade extremamente intensa, começa muito cedo, termina muito tarde. É uma raridade o dia em que as sessões terminem antes das 22 horas. Desgastante? Não é que seja desgastante. É um pouco cansativo, porque às vezes você começa muito cedo nas comissões da casa, na Comissão de Justiça, agora mesmo participando como membro titular da Comissão Especial da PEC 32, que é a PEC que trata sobre a deforma administrativa, é assim que eu gosto de dizer. E, de repente, você já emenda com o funcionamento do plenário, e aí você emenda com almoço, jantar. É um dia inteiro contínuo, sem parar. Mas, assim, tem sido uma experiência incrível. Eu tenho estado muito feliz, tenho me sentido muito útil, tenho procurado ser rigoroso nas votações no plenário, votando sempre ao lado do povo brasileiro, do povo da nossa Paraíba, e também no trabalho que a gente tem feito em relação às nossas emendas, priorizando emendas importantes na área da saúde pública. A gente está vivendo um momento que a saúde pública tem que ser o nosso ponto principal de investimentos. A gente tem feito dessa forma. Está aí as UTIs que vão ser entregues, UTI infantil e neonatal, lá para Cajazeiras, serão 6 leitos de UTI no Hospital Regional, na maternidade, no Hospital Regional de Cajazeiras. Lá em Picuí também 6 leitos de UTI. E em Catolé do Rocha, no Hospital Regional, em Picuí, em parceria com o deputado Buba Germano. Lá em Cajazeiras, uma solicitação do nosso partido, do nosso time, liderado pelo deputado Jeová Campos. E em Catolé do Rocha serão 10 leitos de UTI. 3 regiões que precisavam muito desses investimentos importantes, e que serão bancados através das emendas, dos recursos das nossas emendas impositivas, que são as emendas de pagamento obrigatório. Então a gente tem procurado aproveitar cada minuto do nosso mandato para procurar entregar o melhor possível ao povo paraibano. Tem sido nessa linha. Deputado, apesar do que o senhor está descrevendo aí, dessa agenda intensa em Brasília, a impressão generalizada do povo brasileiro é que, primeiro, parlamentares trabalham pouco. Por que o senhor acha que existe esse sentimento? É desinformação das pessoas, ou o parlamento se comunica mal, ou é o descrédito geral da população brasileira que termina afetando nessa percepção? O parlamento, ele, na grande maioria das vezes, ele cuida dos interesses dos poderosos e deixa os interesses das pessoas mais necessitadas em segundo, terceiro, quarto plano. Tá aí agora a reforma tributária, que é um exemplo disso. Depois a gente pode falar sobre esse assunto. A reforma da Previdência, a reforma administrativa, as pautas que são importantes para o Brasil, elas não são tratadas respeitando algo que a gente enfrenta e que a gente não vê, mas encontra todos os dias, que é a tal da desigualdade. A gente vive no 8º país mais desigual do planeta Terra. 8º. Significa dizer que tem 6 pessoas no Brasil que acumulam mais riquezas, Heron, do que 100 milhões de brasileiros juntos. Quase a metade da população brasileira, se você juntar todo mundo, essas 100 milhões de pessoas acumularão menos riquezas do que 6 pessoas. Ou seja, poucas pessoas com muito dinheiro
e a grande maioria sem ter uma casa para morar, sem ter dinheiro para comprar um carro, comprar uma motocicleta, fazer uma feira digna, comprar um botijão de gás, que agora as pessoas estão trocando o botijão de gás, que em vários lugares já bateu a casa dos R$100, pela lenha. Você conhece o interior do nosso país, o interior do Nordeste, sabe do que eu estou falando. Então, a desigualdade ela tem aumentado, piorou agora na pandemia. Nas grandes cidades, dá dó quando a gente para o carro num sinal, as pessoas com cartolinas, com cartazes, pedindo dinheiro para comprar comida. O desemprego pipocou e a gente com auxílio emergencial de R$150, o Brasil com dinheiro para bancar isso, porque é algo provisório, não é uma ajuda permanente, é uma ajuda emergencial e as pessoas passando fome. Você tem inúmeros, já concluindo, inúmeros segmentos que estão parados desde março do ano passado. O segmento da cultura mesmo, não tem mais festa. Sem festa, aquele que faz a limpeza do salão da festa, da praça pública, a pequena empresa que aluga mesas e cadeiras, a pequena empresa que aluga o som, o palco, essa turma está sem ganhar dinheiro desde o ano passado. Muitos já quebraram. E outro tanto dessas pessoas passando fome. E qual seria a saída para isso aí? A saída seria o governo federal encaminhar, buscar medidas, nem que sejam momentâneas, para reduzir o dano desse momento difícil que a gente está vivendo da pandemia. Olha, é absurdo e beira o ridículo quando a gente abre uma rede social e Bolsonaro diz que a gasolina está custando R$7 por culpa do ICMS nos estados. Quando Dilma era presidente, a gasolina custava pouco mais de R$2 e o ICMS era o mesmo. Mas veja como eles jogam com as palavras e muita gente acredita nisso. Falei no gás de cozinha e falei agora na gasolina. Está impagável, 1 litro de gasolina por R$7. Está tudo fora de controle. Deputado, e onde é que entra a história do sentimento generalizado da população de que os parlamentares, o parlamento, a política trabalha pouco? Enquanto essas pessoas estão sem ter o que comer, o parlamento se reúne virtualmente para vender uma empresa que foi a 6ª empresa no ano passado no item chamado lucratividade. Será que algum empresário que, porventura, esteja nos assistindo nesse momento, venderia sua empresa se ela fosse uma empresa lucrativa? Pois bem, Bolsonaro quer vender uma empresa chamada Eletrobras, que é a empresa responsável pela geração de energia elétrica no nosso país. 6ª empresa no ano passado na lucratividade. Por que vender? Qual a razão de vender uma empresa tão importante quanto essa? Além de tudo, estratégica no nosso país. Vender os Correios no meio da pandemia. Uma empresa com mais de 300 anos, Heron, que deu lucro no ano passado e que, na minha opinião, nem deveria dar lucro. Agora, quem comprar a empresa dos Correios vai querer ter lucro. Consequência disso, você vai passar num município pequeno e não vai mais encontrar nesse município pequeno aquela pequena agência ou posto dos Correios. Quem perde com isso? As pessoas que precisam do apoio do poder público. Porque quem tem a obrigação de garantir o bem-estar social da população é o poder público, não é a empresa privada. É o poder público que tem que dar as condições para um município ter agência bancária, agência dos Correios, ter uma estrutura mínima para a economia do município poder existir. Você sabe o que acontece quando um município perde uma agência do Banco do Brasil? Quantas agências o governo Bolsonaro não fechou? Quando fecha a agência do Banco do Brasil no município médio ou de médio para pequeno, a economia do município trinca, racha no meio. Então, é por isso que há um desgaste no Congresso Nacional. É por isso que a classe política, os congressistas, se você fizer uma pesquisa, a rejeição é lá em cima. A reforma da Previdência. Só quem não compreende os números da reforma da Previdência que não discute algo que eu vou dizer aqui agora. Os municípios mais pobres do país recebem muito mais dinheiro na economia todo mês, Heron, na conta dos aposentados e pensionistas, do que o fundo de participação, que nos municípios pobres é a maior renda mensal da prefeitura. E por que isso? Porque lá atrás se estabeleceu os critérios da nossa Previdência. E a desigualdade nos municípios, a pobreza nos municípios,
elas começaram a diminuir a partir da Previdência Social. Quando a gente era criança, eu e você, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, no interior, quando a gente chegava, o comércio era uma pequena bodega com prateleira de madeira, tábua de madeira. Você lembra disso, Heron? E hoje você vai no interior, você vê um comércio bem estruturado, farmácias, lojinhas de material de construção, o mercado. É outra realidade de 20, 30 anos atrás. E pode ter certeza que a Previdência Social, ela fez toda a diferença. E o que aconteceu? O Congresso Nacional desmontou parte da Previdência Social. Esses efeitos só vão ser sentidos daqui a 10, 20 anos. E é por isso que eu te respondo. Quando você faz a pesquisa, o nível de rejeição dos congressistas é altíssimo. Deputado, o seu partido tem uma clara tendência de apoio nessas eleições de 2022 do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor também defende essa tese, pelo menos até onde eu sei. O senhor está descrevendo aí erros, equívocos do governo Bolsonaro, pelos movimentos que o governo Bolsonaro faz ou deixa de fazer. O Brasil está vivendo essa polarização, Bolsonaro e Lula. De um lado, Bolsonaro, esse que você descreve aí, e do outro, Lula, que representa também um governo que, ao deixar o país, deixou aí em torno de 13, 14 milhões de desempregados e também um grande passivo na questão da corrupção, pelo menos foi o que ficou demonstrado nos autos da Lava Jato com devolução de dinheiro. Para onde esse Brasil vai com essa polarização? De um lado, esse vazio administrativo, de outro, um governo que também deixou rastros negativos para o país. Primeiro, em relação à corrupção, a farsa que foi montada em torno de Lula foi tão provada e a sorte do povo brasileiro foram as mensagens que foram mostradas à população do The Intercept. O jogo que foi patrocinado pelo então juiz Moro, que depois foi presenteado pelo presidente Bolsonaro com o cargo de ministro. Olha a isenção do cara. E daí as pessoas o Brasil começou a entender que aquilo realmente era um jogo que foi bem jogado por eles e que tirou da eleição de 2018 alguém que, se tivesse sido candidato, teria sido eleito presidente da República. Aqueles que cometeram corrupção, que sejam punidos. Claro que sim. Agora, em relação ao ex-presidente Lula, tudo ficou muito claro em relação aos processos que ele respondia e ainda responde a alguns. O fato é que o Brasil, ao longo dos anos do governo de Dilma e de Lula, na minha opinião, pelo que eu enxergo e pelo que eu vivi e vivo, nós tivemos muitos programas importantes, programas sociais, e no tocante aos programas sociais, em determinado momento, o Brasil foi reconhecido mundialmente por sair do mapa da fome. Isso é muita coisa, você tirar o país do mapa da fome. Além disso, a condição que se deu às pessoas mais humildes de ter uma nova perspectiva na vida. Por exemplo, num passado não tão recente, mas ainda da nossa geração, só quem conseguia chegar num curso superior, ser médico, ser advogado, eram as pessoas que tinham uma certa condição financeira. E foi no governo do então presidente Lula que as pessoas mais pobres tiveram o direito a cursar, de alcançar o curso superior, de chegar a ser médico, de chegar a ser advogado. E a gente viu muitos depoimentos que nos deixavam felizes e com emoção, porque é dar o direito a todos de ter a opção de vencer na vida. Um bloqueio que existia para trás, e muita coisa disso aí foi quebrada na época em que Lula e Dilma presidiram o país. Além das obras estruturantes, já estou concluindo também, porque são muitos temas, mas as obras estruturantes, o que é que a gente tem aqui de Bolsonaro? Aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, o que é que tem de novo? Você lembra que foi lá em Campina Grande, num passado muito, muito, muito recente, quando o Boqueirão secou, a água não servia mais, e no dia seguinte, as águas do Rio São Francisco começaram a banhar a nossa Paraíba. Um projeto que diziam que era mentira, que a transposição não ia chegar. E muita gente só acreditou na transposição das águas do Rio São Francisco quando as águas chegaram lá em Boqueirão. Bilhões e bilhões de investimentos.
E é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de alguém que tenha coragem e atitude. Coisa que, infelizmente, Bolsonaro não tem. Não sabe ainda que é presidente da República e leva o dia inteiro a brigar com todo mundo. Quando você discute projeto para projetar o país para o futuro, ele não sabe nem tratar disso. Falar em briga, deputado, movimentos ligados ao presidente Jair Bolsonaro se preparam para o próximo 7 de setembro, uma grande manifestação, enfim, com um claro objetivo de pressionar algumas instituições da República, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Onde é que isso vai dar? Bolsonaro está derretendo em todos os estados do Brasil, derretendo mais ainda aqui no Nordeste, sabe disso porque as pesquisas mostram isso, e está desesperado porque gostou do Palácio do Planalto, Heron, e está tentando ver um caminho para continuar no poder. Já tentou derrubar a nossa democracia várias vezes, várias vezes. A última manobra foi a manobra do voto impresso, que era o caminho que ele queria para judicializar 2018. Você imagine, a votação do voto impresso no Congresso Nacional, e você fez uma matéria muito bacana sobre isso. Estou lembrando aqui agora. É eletrônica. Tudo o que acontece no Brasil é através da votação eletrônica, seja na Câmara, seja no Senado Federal. Nada do que é votado no Congresso Nacional é no papel. Tudo é pela via eletrônica. Bolsonaro se elegeu pela via eletrônica. Então era uma tentativa de fazer com que a eleição pudesse ser questionada, porque a gente lembra da bagunça que era. Você lembra disso também? A bagunça que era uma eleição com cédula de papel. Não era uma bagunça, era uma desordem. Os arrumadinhos aconteciam ali na frente de todo mundo e ninguém conseguia controlar aquilo. Era uma eleição primitiva, né? Primária. Primitiva. E você voltar àquele tempo, não precisa entender muito para saber de que existia algum interesse por trás disso. Que era de se estabelecer um terceiro turno, buscar a judicialização da eleição por todo o Brasil e, a partir daí, criar um momento, um instante de bagunça, de baderna, para a nossa democracia, que é muito jovem, morrer cedo. Deputado, vou falar da Paraíba aqui. O senhor é presidente do PSB e chegou à presidência do PSB depois de um movimento conturbado internamente no seu partido, traumático, digamos assim, que culminou com a saída do governador João Azevedo e do senador veneziano Vital do Rego. O partido perdeu muito nas eleições de 2020, ficou desidratado, perdeu prefeitos, perdeu representação de vereadores, não tem vereador, inclusive na capital do estado. Como recuperar esse desastre? E aqui o senhor atribui. Eu assumi o partido já de dezembro para janeiro do ano da eleição, há poucos meses do prazo final de filiação, que no ano da eleição é o mês de abril, e fiz um esforço danado por toda a Paraíba para garantir candidaturas pelo PSB. E se a gente não tivesse feito esse trabalho, o PSB teria ficado reduzido a 3 vereadores. 3 vereadores. No estado todo? No estado inteiro. O PSB que já teve o tamanho que você bem falou, se a gente não tivesse feito esse trabalho de 90 dias, nós estaríamos hoje falando em 3 vereadores eleitos. Não mais do que isso. Foi uma trabalheira danada, uma dificuldade gigantesca, mas nós conseguimos o resultado com 90 vereadores eleitos, 10 vice-prefeitos e 5 prefeitos. Que na média nacional do PSB, nós ficamos razoavelmente bem, dentre os estados que o PSB tem a representação através de deputados federais, da bancada federal. Nós somos 31 deputados federais. Então, assim, foi um trabalho com muito diálogo, com muita construção, com muito compromisso, visando o pleito da eleição, o pleito de 2020, e o resultado se deu. Agora a construção é mais ou menos a mesma. Qual é a meta para agora? Buscar o fortalecimento do partido, fazer com que o partido possa sair fortalecido no pleito de 2022, no ano que vem, e seguir adiante. O PSB é um partido que tem um brilho muito forte, um partido que tem se posicionado muito bem lá em Brasília. Prova disso é que a gente ganhou 2 filiações de muito peso,
Flávio Dino, governador do Maranhão, Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, possivelmente candidato a governador lá no Rio. Se não, um dos dois, ou até o próprio Molon, a gente tem nomes para uma composição de chapa majoritária. Nós temos nomes para isso. Então o partido está muito bem posicionado, mas, mais do que isso, muito bem posicionado nas causas, nos temas, nos debates, nas votações que interessam ao país. O PSB tem sido rigoroso demais com essas pautas todas, que eu já citei algumas delas aqui na nossa conversa. Então, eu vejo que a gente tem muita perspectiva de crescimento. Claro que daqui para frente vai ser um crescimento que vai se dar com o tempo. Não vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite. Nós vamos fazendo a construção. Nessa meta de resgate do partido, ou de recuperação, como queira, do partido, existe um ponto aí no meio dessa história, que é a iminente, decantada, pré-anunciada saída do ex-governador Ricardo Coutinho da legenda. A saída de Ricardo nessa sua meta aí, ajuda ou atrapalha? Olha, eu nem vou te dizer que ajuda ou que atrapalha. Eu fui comunicado... Porque parte do que nós estamos falando aqui decorre de todo o processo que a Paraíba testemunhou com as denúncias em relação a Ricardo Coutinho, que de alguma forma afetaram o desempenho do partido. Na verdade, eu acho que o que mais afetou o desempenho do partido, já que você colocou uma colocação em cima da pergunta, terminou sendo o rompimento com um governador que o partido tinha acabado de eleger. Nos primeiros meses houve o rompimento com o governador João, Ricardo rompeu com o João, e a partir daí o governador foi para o Cidadania e aqueles que integravam os quadros do PSB terminaram migrando para os quadros do Cidadania. E você viu o resultado do Cidadania no pleito passado. Elegeu aí, me parece que mais de 50 prefeitos, né? Eram lideranças que estavam no PSB. Então, assim, eu penso que foi muito mais por isso, pelo rompimento com o governador, do que pelos problemas que Ricardo tem enfrentado na justiça e que eu torço que, com o tempo, ele possa comprovar a sua inocência. É a torcida que a gente faz. Eu fui comunicado pela presidente Gleisi de que Ricardo estará migrando, possivelmente agora no mês de setembro, para o PT. O PT é um partido do nosso campo, um partido que eu tenho um respeito e um apreço muito grande. Então, vamos seguindo adiante. Eu acho que todos devem ficar à vontade para seguir o caminho que achar mais conveniente, melhor. Eu realmente não tenho muito mais do que isso que estou te dizendo em relação a essas questões, tanto então, do PT, como do PSB, como de Ricardo. Você soube desse movimento pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e não pelo ex-governador Ricardo? Não, eu soube primeiro pelo presidente nacional do meu partido, o presidente Carlos Siqueira, porque Gleisi telefonou para ele, perguntando se havia algum problema em Ricardo se filiar no PT. E o presidente nacional, claro, disse que não havia nenhum problema e tal, e foi por aí. Mais ou menos uma semana ou 2 semanas depois, eu não lembro bem, a gente divide ali a bancada da Comissão de Justiça na Câmara dos Deputados, e aí nós conversamos e ela me disse que a filiação de Ricardo deveria possivelmente estar acontecendo agora no mês de setembro. Eu fiquei sabendo pelo presidente nacional. Deputado, o senhor citou aí o rompimento do PSB com o governador João Azevedo como uma das razões de deterioração do partido. Fazendo uma revisão histórica muito recente, houve precipitação, erro de condução no processo que culminou com essa fratura que o partido paga um preço até hoje? É difícil responder isso, porque quando houve o rompimento, e não por outra razão que não a de ser solidário com o Ricardo, fiquei com ele, sem ter tido naquela oportunidade, porque o clima já não era bom, de conversar com o governador João, as coisas seguiram nesse caminho. Claro que a gente lamentou e lamenta. Eu lamentei e lamento, porque a gente teve uma grande vitória em 2018. A gente defendia nos palanques e dizia nos palanques que João estava sendo colocado como nosso candidato a governador porque ele era parte principal
naquele projeto que tinha obras por toda a Paraíba. Aliás, a gente abria os comícios e os discursos dizendo isso, que João era o principal ator daquelas realizações todas, como secretário ao longo de vários anos. Então, assim, houve esse desentendimento, houve o rompimento, mas, enfim, vida que segue. O senhor fez uma leitura sobre o governo de Bolsonaro, está muito presente em Brasília, mas é um paraibano que atua na política paraibana. E qual é a sua avaliação do governo João Azevedo, esse governador que o senhor votou? Eu posso te dizer que mesmo num período duro como esse que a gente está vivendo, difícil como esse que a gente está vivendo, o governador João, ele não apenas vem conseguindo, teve uma herança importante, porque recebeu o governo muito equilibrado das mãos do ex-governador Ricardo, é fato, isso é fato, mas João teve o grande desafio que foi o de governar no meio de uma terrível pandemia quanto essa. Mantém os compromissos e as obrigações do Estado rigorosamente em dia, não estou dizendo aqui nenhuma novidade, e ainda consegue, como tem feito por muitas vezes, lançar inúmeros pacotes de obras, de muitas realizações nas regiões do Estado da Paraíba. E eu, inclusive, quero registrar que para 2022, para o início desse ano agora, já acontecendo inclusive em Picuí, nossas emendas sendo utilizadas para a implantação dos leitos de UTI. Cajazeiras, Catolé do Rocha e Picuí. 3 regiões importantes e que só sabe quem vive, as pessoas que vivem nessas regiões, como foi difícil e como tem sido difícil ao longo de todos esses anos. Quando você adoece e precisa de um leito de UTI. Na pandemia foi terrível, muita gente morreu na BR-230, muita gente morreu quando chegava na porta de um hospital e não dava tempo ou não tinha uma vaga no hospital. Só para você ter uma ideia, Heron, Catolé do Rocha, o regional atende aí a mais ou menos 120 mil pessoas. E o hospital termina funcionando como um instrumento de repasse de paciente. Faz ali o primeiro atendimento e transfere. Então, uma região com mais ou menos 120 mil pessoas completamente desassistida. Fiquei muito feliz e agradecido ao governador João por ter aceitado a nossa proposta de emendas. Lá em Picuí as coisas já estão avançando numa velocidade bem maior. Também tivemos emendas lá em Picuí da ordem de R$600 mil do deputado Bubo Germano. Os equipamentos já estão chegando lá no hospital regional. E Picuí vai dispor de uma nova realidade na saúde. Você sabe que um hospital, quando ganha leitos de UTI, você tem um novo hospital. É uma nova realidade de funcionamento. Então, assim, é momento de trabalhar. A gente tem que, no momento desse, deixar um pouco as questões políticas de lado. O momento que o Brasil vive está melhorando agora, mas tem sido um momento muito difícil. E a gente tem que respeitar o povo. Falar mais em solução de problemas do que estar aqui discutindo o pleito de 2022. Mesmo com a sua ressalva, eu tenho que lhe perguntar, o senhor está falando em parcerias administrativas com o governador João Azevedo. Isso significa uma tendência de apoio a João Azevedo em 2022? Cada coisa no seu momento. Primeiro, a Aliança Nacional, que nós estamos construindo, avançando positivamente. O ex-presidente Lula visitando, como visitou o Nordeste, deve vir à Paraíba, deve montar em breve, Gleisi me falou sobre isso, uma agenda para a Paraíba. E a gente tem que procurar ter uma estratégia, nesse primeiro momento, de unir o nosso campo, de unir o nosso lado, para que a gente possa, a partir do resultado da eleição de 2022, voltar a ter o direito de sonhar com obras de infraestrutura, com um país fora do mapa da fome, com um país com menos desigualdade social e com tantas coisas que a gente enxergava até um dia desse que hoje, infelizmente, estão completamente fora do mapa de trabalho de Bolsonaro. Então, nesse momento, e é por isso que eu digo uma coisa de cada vez, a gente tem que montar, é obrigação nossa, em cada um dos estados da federação, dar a nossa contribuição, passando inclusive por cima de possíveis diferenças na política. Vencido esse ciclo, vencida essa etapa, aí nós vamos montar a realidade eleitoral aqui no estado da Paraíba. No momento certo, que não é agora. Mas eu já posso te adiantar.
prezando rigorosamente por algo chamado coerência. Desapego aos interesses próprios e dialogando, conversando com todo o partido, construindo os caminhos e alternativas de candidaturas, seja candidatura própria, ou aliança com outros partidos que estejam efetivamente dentro dessa mesma ideia de força política, de aliança política. É mais ou menos por aí. Mais na frente a gente vai poder falar nas questões da Paraíba. Por enquanto, só os avanços que estão ocorrendo de forma muito firmes lá por Brasília em relação a essa aliança do PSB com o PT. Deputado Gervásio Maia, presidente do PSB da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Heron. Forte abraço a todos os internautas que dividiram aqui esse momento com a gente. Eu quero voltar em breve, porque eu sei da sua audiência, da audiência do Mais PB, do Mais TV, para a gente aí, já com mais novidades daqui a pouco, falar sobre os bastidores da política e da formatação da política através do nosso partido, do PSB, visando 2022. Agora não, mas um pouquinho mais para frente. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Vamos em frente, um abraço para todos vocês. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanha a gente aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, soma de conteúdo com credibilidade. A gente se encontra. Até lá.